Irmãos queridos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor e convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor, segundo Mateus, capítulo de número 25. Nós já estamos meditando na parte final deste capítulo 25, que descreve o juízo final, o grande julgamento de Cristo. E nós vamos ler mais uma vez todo o texto, mas vamos deter nossa atenção principalmente no que consta a partir do verso 34 até o verso 40. Vou ler a partir do verso 31 até 46, mas vamos meditar nos versos 34 a 40. Mateus 25, 31 a 46. Diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, nós começamos a tratar deste texto na semana anterior e nós vimos principalmente os versículos de 31 a 34. Mas ao falarmos destes versículos, eu comecei a pregação na semana passada falando de uma declaração que eu achei muito interessante de um pastor, reverendo Sproul, que diz que há 3 assuntos que são os mais odiados pelos descrentes. E estes assuntos são o juízo final, a predestinação e o inferno. E Sproul então declara: estes 3 assuntos aparecem neste texto. Portanto, é um texto que para o coração não regenerado, para aquele que não é crente no Senhor Jesus, é um texto terrível, extremamente difícil. Nos versículos 31 até o início do verso 34, o assunto principal aqui é o juízo final. Cristo virá um dia para discriminar, para separar. Ele ajuntará as nações e haverá de separar as ovelhas à sua direita dos cabritos que ficarão à sua esquerda. Mas quando nós observamos a declaração de Cristo a estas ovelhas que estarão à sua direita, nós vemos também que a base da salvação delas é a eleição da graça. Aquilo
que a Bíblia chama também de a predestinação de Deus para a salvação. Mas este texto, por incrível que pareça, é um dos textos preferidos de católicos romanos e de arminianos para fundamentar a doutrina de que a graça depende das obras para a salvação. Porque ao lermos este texto, principalmente a partir do versículo 35, nós temos a impressão de que tanto a salvação quanto a condenação dependem das boas obras. A salvação depende delas e a condenação se dará pela ausência delas. Amados irmãos, na verdade, a maior controvérsia entre a fé reformada e o catolicismo romano, e podemos aí incluir também os arminianos, é acerca do papel das boas obras para a salvação. É por isso que Lutero colocou a doutrina da justificação pela graça e somente pela fé como a doutrina central das Escrituras, doutrina sobre a qual a igreja está de pé ou cai. Os católicos romanos argumentam que a salvação não é sola gratia, isto é, não é somente pela graça. A teologia católica diz que todas as pessoas, quando recebem o batismo, a graça de Deus é infundida nelas, é aplicada nelas pela água batismal. Mas que esta graça só pode ser desenvolvida pela boa ação daquela pessoa, por suas boas obras. E na medida em que as pessoas exercem a graça e dão crescimento e vazão a esta graça pelas boas obras, elas vão se tornando cada vez mais santos. Essa é a doutrina católica. E um dia, quando elas chegam a um grau de santidade, então Deus declara, é justo, pode ser salvo. Por isso, a doutrina romanista não é sola gratia. Para a Igreja Católica Romana, defender que a salvação é somente pela graça é algo herético. Porque eles dizem, a salvação é pela graça, que é dada no batismo e nos sacramentos, unido ao esforço humano através das boas obras, que aperfeiçoam a graça e que conferem ao pecador a santidade para a justificação. A graça, portanto, não é suficiente para a salvação, diz a Igreja Católica Romana. Mais tarde, no meio protestante, surgiu uma controvérsia. No meio da Reforma, num período de um século após a Reforma, surgiu um teólogo chamado Tiago, ou Jacó Armínio, que defendeu um princípio de negação da graça também como suficiente para a salvação. E a sua doutrina foi conhecida como arminianismo, e os defensores desta falsa doutrina eram conhecidos como Partido Remonstrante, da Holanda. Este movimento dentro da Igreja Reformada voltou ao princípio católico de que a graça não é suficiente para a salvação. No entanto, a ideia dos arminianos, que infelizmente é o pensamento da maioria dos evangélicos de nossos dias, ela é uma heresia mais sutil. Os arminianos alegam que a salvação é só pela graça. Se você perguntar para um evangélico arminiano, você crê que a salvação é só pela graça? Ele vai dizer, creio. Mas como isso se dá? Eles dizem, a graça de Deus é dada a todos os homens. Cristo, ao morrer, ele morreu por todos. Portanto, há uma graça prévia, preveniente, que é dada a todos. Todos os homens têm acesso à graça. No entanto, Deus, na eternidade, por sua presciência, previu aqueles que fariam bom uso da graça, que seriam pessoas que teriam uma fé e boas obras e que tomariam esta graça que é oferecida no Evangelho e abraçaria esta graça e a desenvolveria com boas obras. Assim, Deus escolheu as pessoas não por um decreto eterno, mas por uma onisciência que anteviu aqueles que fariam bom uso de sua graça, unindo à graça o livre-arbítrio, a boa vontade humana, as boas obras. Notem, meus irmãos, que de forma diferente, por um caminho diferente, os arminianos chegam no mesmo lugar que os católicos romanos. E o lugar é a negação de que a salvação é somente pela graça. Mas afinal,
O que a Bíblia ensina acerca da relação da graça e das boas obras? Este texto do julgamento final, do grande juízo, é um texto extremamente oportuno para aprendermos o ensino das Escrituras a respeito deste assunto. Tanto católicos quanto arminianos usam, como eu disse no início, este texto para alegarem que a salvação não é somente pela graça, que no dia do juízo seremos julgados com o critério das boas obras. E Jesus então salvará aqueles que fizeram boas obras e haverá de lançar na condenação eterna aqueles que não praticaram estas obras. Mas, meus irmãos, será que é isso que o texto ensina? Na verdade, quando nós chegamos aqui no verso 34, até o versículo 40, quando Jesus aqui se dirige especificamente aos crentes, que são chamados de suas ovelhas, nós percebemos quais são os critérios do julgamento dos crentes. Quais são os critérios que Jesus usa para julgar as suas ovelhas? E percebam qual é o primeiro critério, aí no verso 34. Cristo julgará suas ovelhas segundo a graça que lhes foi concedida na eleição. Veja o que Jesus diz. Ele, que se manifestará no versículo 34 aqui como um rei, assentado em seu trono da glória, consumando o seu reino, na presença de suas ovelhas, se dirigirá a elas e dirá: vinde, benditos de meu Pai. A palavra bendito não é a palavra bem-aventurado. Palavra que aparece em Mateus capítulo 5, nas chamadas bem-aventuranças, aqueles que são mais do que felizes, aqueles que são abençoados. Makarioi é a palavra bem-aventurado. A palavra bendito aqui é uma palavra muito importante, maravilhosa, porque ela é usada para louvar o próprio Deus. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, é a mesma palavra que o apóstolo usa para louvar o Senhor. Ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eulogel, literalmente, bem dizer. Mas aplicada aos crentes, esta palavra tem o significado de alguém que é abençoado ou agraciado. Qual é o critério de salvação? Antes de falar de obras, antes de verificar a conduta e a vida, é declarado: vocês são abençoados, vocês são agraciados, vocês foram alvo do amor, da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. São estas 4 virtudes ou atributos divinos que o apóstolo Paulo enumera em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, quando ele diz que quando estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, debaixo do governo de Satanás, Deus agiu, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por causa de sua bondade, nos salvou pela sua graça. Isto significa ser benditos. Veja que a palavra bendito é um verbo, que aqui está numa forma nominal, que nós chamamos de particípio. E este verbo, no português, os verbos em formas nominais não têm tempo, mas na língua grega tem. Na língua grega, este verbo particípio está no tempo perfeito. O que isso significa? Que é uma ação no passado, cujos efeitos são presentes e futuros. O que ele está dizendo é: Deus te deu a graça quando? Desde a fundação do mundo. Esta graça ainda tem sido dada a você e ela será dada para sempre. A conjugação está neste tempo perfeito, mostrando uma ação constante, perene, que começa atrás, mas que perdura no presente para o futuro. O início desta bênção, veja onde ela se encontra, não é na vida do crente, mas é antes de o crente ser formado no ventre de sua mãe. Vocês são benditos de meu Pai e entrarão na sua posse, na sua herança, que foi preparada para vocês desde a fundação do mundo. Ou se pegarmos Efésios 1:4, antes da fundação do mundo.
Não há discordância, porque a ideia, quer seja desde a fundação ou antes da fundação do mundo, é a ideia de que este propósito de Deus em sua graça de salvar estes pecadores é um propósito que remonta a um período antes de sua existência pessoal, antes de seu nascimento. Deus nos amou, Deus nos conheceu, por isso Deus nos predestinou, nos justificou, nos santificou, nos salvou e agora, no julgamento, Ele nos glorificou. Esta é a ideia. Qual é o critério, então, do julgamento das ovelhas? O critério é a eleição eterna, a soberana eleição de Deus. Portanto, meus irmãos, mesmo que as boas obras sejam mencionadas a partir do versículo 35, nós devemos observar que a base do julgamento não são as boas obras, porque o verso 35 começa com um porquê, é uma explicação. As obras não são a causa da eleição, as obras são o efeito da eleição. Porque Deus escolheu vocês para serem benditos desde os tempos eternos, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, porque Ele fez esta escolha, é que vocês produziram estas boas obras. Precisamos então lembrar que o critério do julgamento de Deus dos crentes é a sua eleição. Ele nos escolheu para nos conceder a graça da adoção. Vejam, benditos do Pai. Nós sabemos, meus irmãos, que ninguém pode ter a Deus por Pai, se não for primeiramente adotado por Ele. Que esta adoção é recebida como direito quando nós cremos. A Bíblia nos ensina isto em João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas saiba de uma coisa, você recebe o direito da adoção quando você crê, mas você é filho de Deus na aliança eterna. É isto que a Bíblia nos ensina, por exemplo, em João 6,36. Quando ali está escrito, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqueles que o Pai escolheu para serem seus filhos na eternidade, Ele dá a Jesus. Também nós podemos aprender isto, meus irmãos, em Efésios 1, nos versos 4 e 5. Quando o apóstolo, ele bendiz a Deus e Pai, por ter nos dado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e em amor nos escolheu, nos elegeu para a adoção de filhos. Quando? Antes da fundação do mundo. E em João 11,52, nós lemos algo maravilhoso. Abra sua Bíblia em João 11,52, que nos ensina uma verdade muito importante sobre a adoção de filhos. Ali diz o seguinte, quando o sumo sacerdote, sem perceber, profetizou que Jesus morreria em favor da nação, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, comenta, João 1,52, e não somente, veja o verso 51, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Nós somos filhos de Deus pela eleição, e tomamos posse deste direito na conversão. Mas somos filhos de Deus em Cristo, antes da fundação do mundo. Tomamos consciência disto, quando pela fé reconhecemos que o Senhor em Cristo nos adotou. Cristo morreu para reunir os filhos de Deus que andam dispersos. Por serem filhos de Deus pela eleição, que é incondicional, eles são atraídos pela graça que é irresistível. É isso que ensina a palavra de Deus, e é isso que nós expressamos em nossa doutrina, naquilo que nós chamamos de tulipe, porque o homem está totalmente depravado,
Deus incondicionalmente elegeu dentre a massa de pecadores aqueles que serão seus filhos em Cristo, e estes que foram eleitos receberão os benefícios da morte de Cristo, e um dia, pela pregação do Evangelho e pela ministração do Espírito Santo no coração deles, eles serão irresistivelmente atraídos pela graça, conforme eu citei em João, no capítulo 6, verso 36. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Percebam, meus irmãos, que a base do julgamento é a eleição. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde vós que receberam a graça pela adoção eterna desde a criação do mundo. E porque somos filhos, diz o apóstolo em Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por esta razão, pela eleição, que esta bênção é dada aos crentes agora como posse. Esta bênção, os céus, a glória eterna, já é nossa por direito. Não por direito que provém das obras, mas pelo direito que provém da fé, por meio da obra de Cristo, que comprou esta rica herança em nosso favor, através de um preço, que foi o seu sangue. Pelo seu sangue ele nos comprou, e comprou a nossa herança. Nos fez participantes de seu reino e glória. O reino que herdamos agora não é apenas o direito ao reino, que já temos pela fé, mas é a posse do reino. Entrai na posse. Possuí aquilo que já é vosso. É por esta razão, meus irmãos, que em Efésios, no capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo Paulo, após dizer que nós cremos em Jesus porque o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus, o Espírito Santo também é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é a garantia de um pagamento. Deus nos deve a nossa herança. Não porque mereçamos esta herança, mas porque em Cristo ela é nossa. Cristo recebeu os nossos pecados que foram imputados a Ele na cruz. E agora os seus méritos, a sua herança, o seu reino nos são imputados pela fé, porque Ele nos elegeu para isto. O reino que herdamos aqui é o reino de Deus em seu aspecto futuro. Aquilo que em nossa teologia, no catecismo, no breve catecismo, nós chamamos de reino da glória. Está lá na pergunta 102, que pergunta: o que pedimos na petição venha o teu reino? E no final da pergunta 102 diz: nós pedimos que Cristo venha com seu reino de glória. É a posse dos novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Sendo assim, meus irmãos, neste verso 34, se põe ênfase no fato de que a base da salvação das ovelhas, e até mesmo de suas boas obras, é a eleição da graça soberana na eternidade. As ovelhas são salvas, porque Deus as escolheu para serem benditas, porque Deus as escolheu para serem adotadas como seus filhos, porque Deus deu a elas em Cristo a posse da sua herança. É por isso que elas são salvas. Um grande comentarista reformado, Dr. William Hendrickson, comenta o seguinte a respeito deste verso 34. Ele diz: o beneplácito do Deus triuno, sua graça soberana, é o fundamento da salvação das ovelhas. Suas boas obras são fruto da graça, nunca a raiz dela. Meus irmãos, melhor do que William Hendrickson é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos diz em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e até a fé não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras que Ele, o Senhor, de antemão, preparou para que caminhássemos nelas. Interpretar este texto
tentando buscar alguma fundamentação de uma salvação por obras ou condenação por obras, é ir contra o ensino do Evangelho nas Escrituras. Não há maior demonstração de graça do que esta doutrina, meus irmãos. Sabe por que os homens, eles não gostam da doutrina da eleição? Porque o coração natural do homem é soberbo. Quando Abacuque pede a Deus a salvação do povo de Israel, livrando dos seus inimigos caldeus, Deus então expõe o evangelho para Abacuque, e ele diz: Abacuque, só há dois tipos de pessoa: há o soberbo, e a sua alma não é reta nele, e há o justo, e o justo viverá pela fé. O justo é humilde, o justo ama a graça, o justo reconhece a graça, o justo se prostra diante da graça, mas o homem natural, ele aborrece a graça, ele quer que suas obras sejam reconhecidas, ele quer, no seu orgulho, que aquilo que ele faz seja contado como mérito. Mas a Bíblia diz: aquele que não trabalha, mas crê, sua fé lhe é imputada por justiça. O apóstolo declara na carta a Tito: não por obras de justiça que tenhamos praticados, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é que fomos salvos. Desde a criação do mundo, Deus escreveu o nome de cada uma de suas ovelhas no livro da vida do Cordeiro. É por isso que Cristo diz: eu conheço as minhas ovelhas, a minha vida eu dou pelas minhas ovelhas. É por isso que ele diz na oração sacerdotal em João 17: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste no mundo, porque são teus. Nenhum daqueles que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele nos conhece. Sendo assim, meus irmãos, o primeiro critério do julgamento das ovelhas de Jesus é a eleição incondicional, que nos dá acesso a esta graça maravilhosa, irresistível, abundante e uma graça vitoriosa. Cristo não morreu para possibilitar a nossa salvação. Cristo morreu para salvar os pecadores que foram escolhidos pelo Pai desde a fundação do mundo, antes dos tempos eternos. E eles serão salvos. Nenhum haverá de se perder. Agora chegamos então nos versos 35 e 36. E com esta base do verso 34 é que podemos entender o verso 35 e 36. Até porque, meus irmãos, vejam, o verso 35 começa com uma conjunção coordenativa. Ele está ligado ao verso anterior. Ele é uma explicação do verso anterior. E aqui nós aprendemos que Cristo julgará suas ovelhas segundo boas obras que evidenciam sua adoção. As boas obras não são a causa da salvação, são a evidência de que você é um filho de Deus. Elas evidenciam de que Deus é seu Pai, de que você é herdeiro de seu reino e vai tomar posse dele no dia final. Como eu tenho dito, o verso 35, então, começa com esta palavra que explica. As boas obras aqui não são a causa das ovelhas herdarem um reino. Elas o herdaram porque são as benditas ovelhas que foram adotadas pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou e nos adotou em Cristo antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios 1, 4 e 5. Na verdade, estas boas obras são evidências de que o Espírito de adoção agiu nestes filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo diz que nós, que somos filhos, recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E por este mesmo Espírito, nós nos inclinamos para Deus, para fazer a sua vontade. Se você é um filho de Deus, você se parece com seu Pai. Ele vai te transformar de glória em glória, na imagem de Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, nós lemos que aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem feitos conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos queridos, não somos justificados por nossas obras, mas somos justificados para as boas obras. Este é o ensino do Evangelho, que já citei, conforme podemos encontrar sintetizado em Efésios 2, de 8 a 10.
Portanto, embora a salvação não seja por obras de justiça que tenhamos praticado, conforme diz o apóstolo em Tito, no capítulo 3, verso 5, tais obras são a clara evidência de que o Espírito Santo nos foi dado e que a nossa fé é a fé verdadeira e salvífica, a fé que é dom de Deus, a fé que é dos eleitos, conforme diz o apóstolo a Tito. Todo pecado, meus irmãos, é contra Deus. Percebam, todo pecado é contra Deus. Mas aqui, todas as boas obras são também para a glória de Deus, ou em benefício do Senhor. Davi, quando pecou, conforme lemos no Salmo 51, ele declara: Senhor, pequei contra ti somente, porque pecado é a quebra da lei de Deus. João, em sua primeira epístola, diz que o pecado é a transgressão da lei. Da mesma forma, boas obras é a obediência à vontade revelada de Deus. Boas obras são o contrário do pecado. Se o pecado é contra Deus por quebrar a sua lei, as boas obras são para a glória de Deus em seu favor, como obediência à sua vontade. E é isto que Cristo expressa. Quando fizeram este bem, a mim fizeram. Quando vocês socorreram os necessitados, era a mim que vocês socorriam. Quando vocês agiram com hospitalidade, com caridade, com bondade, todas essas ações, de acordo com a minha vontade revelada, são ações para a minha glória, em obediência à minha lei e para meu benefício. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma figura de linguagem que nós chamamos de sinédoque, que significa a parte pelo todo. Porque as boas obras não se resumem à caridade. A caridade são as obras da segunda tábua. E a piedade são as obras da primeira tábua. Os deveres para com Deus também são boas obras. Estar aqui hoje, no dia do Senhor, no culto, é uma boa obra. Se uma pessoa estiver fora do culto, ela está quebrando a lei do Senhor, a não ser que seja por necessidade ou misericórdia. Mas quando nós obedecemos o mandato do Senhor e deixamos nossos lazeres, nossos trabalhos seculares e viemos para a casa de Deus, nós estamos praticando boas obras. Quando nós oramos, lemos a palavra de Deus, nós estamos agindo com boas obras. Lembrem-se de Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os seus discípulos a praticarem a justiça. E ele dá ensinamentos que envolviam tanto a caridade, o dar esmolas, quanto a piedade, fazer oração e jejuar. Portanto, a primeira e a segunda tábua nos ensinam o caminho de boas obras. O caminho de obediência a Deus, o caminho de serviço ao Senhor. Mas geralmente, o Senhor, quando fala das boas obras, toma só a segunda tábua. Foi assim com o jovem rico, se lembram? Quando o jovem rico se apresentou para Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz: você deve cumprir os mandamentos, faze isto e viverá. E aí ele cita os mandamentos da segunda tábua. Por que geralmente a Bíblia faz isto? Porque os mandamentos de piedade são mandamentos invisíveis aos olhos dos homens, enquanto os mandamentos de caridade são mandamentos que podem ser mais facilmente atestados. Além disto, conforme nos ensina o apóstolo João em sua carta, se dizemos que amamos a Deus que não vemos, mas aborrecemos o nosso irmão que vemos, nós somos falsos, hipócritas, mentirosos, porque aqueles que são piedosos, isto é, que amam a Deus, que cumprem a primeira tábua, também serão obedientes em amar o seu irmão, o próximo, cumprindo a segunda tábua. É por isso que aqui nós temos uma ênfase na segunda tábua, isto é, nos deveres de caridade para com o próximo, porque piedade, isto é, os deveres religiosos, sem caridade, a Bíblia diz que é farisaísmo. Mas de igual modo, meus irmãos, caridade sem piedade, isto é, ajudar as pessoas, os necessitados, sem uma vida de reverência a Deus, é humanismo. É uma religião que coloca o homem no trono de Deus. As duas coisas são pecaminosas. O amor cotidiano a Deus deve se expressar pelo amor cotidiano para com os irmãos. E isto evidencia que somos eleitos. Isto evidencia que a graça de Deus nos alcançou. Chegamos então ao momento final.
quando os crentes, no dia do juízo, ficam assustados. Não por algo ruim, mas por algo extremamente bom e maravilhoso. Quando eles são louvados pelo Senhor, pelas suas boas obras, quando o Senhor disse, quando fizeram isto, foi a mim que vocês fizeram, os crentes ficam assim, Senhor, quando foi que nós fizemos isto ao Senhor? E aqui nós encontramos um terceiro critério do julgamento, que será adotado para com as ovelhas. As ovelhas serão julgadas segundo o amor revelado entre os irmãos. Versos 37 a 40. Percebam que os crentes sabem que a sua justificação não se baseia em obras. Por quê? Vejam a reação deles no versículo 37. Então perguntarão, Senhor, quando foi que fizemos isto? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Se os crentes estivessem tentando se salvar por boas obras, será que eles não saberiam? Será que eles não seriam como aqueles falsos mestres que nos são descritos em Mateus no capítulo 7, versos 21 e 22? Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós realizamos curas e profetizamos. Percebam que as pessoas que acham que são salvas por obras, elas contam as obras. Elas não esquecem do que fizeram. Elas contabilizam, elas propagam, elas divulgam e elas confiam naquilo como a base de sua salvação. Meu irmão querido, se você é um crente em Jesus, você sabe que você haverá de entrar nos céus única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Nada do que você faz é suficiente para te fazer entrar nos céus, porque no céu só entra o que é perfeito. E até as boas obras que você faz diante de Deus, conforme diz o profeta Isaías, são trapos imundos. Mas você sabe que as obras que Cristo realizou em seu favor, elas são santas, são perfeitas, são suficientes, e revestido de Cristo, com suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, é que você entra nos portais eternos. É por isso que os crentes aqui ficam assustados. Senhor, quando foi que nós fizemos isto? O verdadeiro crente é humilde. O verdadeiro crente é modesto. Porque eles não fazem suas obras para serem vistos dos homens. Na verdade, meus irmãos, se você faz algo para que as pessoas te vejam, você não tem agido como um crente, você tem agido como um fariseu. É o que nós encontramos em Mateus no capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles, porque se assim fizerdes, não tereis o galardão eterno. Não é isso que a Bíblia nos diz? Quando você der uma ajuda a alguém com a mão direita, que a esquerda, não saiba, não toque trombeta quando fizer o bem. Porque quando você faz o bem, isso é sua obrigação. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, em bondade, justiça, conhecimento e santidade. Eles não faziam ideia de que, ao agirem naturalmente em caridade, em bondade, estavam fazendo para o seu Senhor, estavam sendo observados pelo seu Senhor e tinham estas obras contadas pelo seu Senhor para o seu bem. Eles não esperavam o reconhecimento de Deus. Esta é a prova, meus irmãos, de que boas obras não são a base da salvação. Quem pratica boas obras, crendo que elas haverão de ser o fundamento de sua salvação, as conta, as contabiliza, as toma como méritos, mas aqueles crentes de nada sabiam. Eles não buscavam o mérito. Todo o mérito que necessitavam já haviam recebido pela graça mediante a fé em Jesus. Eles estavam inconscientes destas obras e isto é que as torna boas. Meus irmãos, saber que fazemos boas obras é saber que nós esquecemos delas e o Senhor não esquece. Fiz o bem para o meu irmão, já esqueci. Não quero cobrar nada. Fiz de coração desprendido, com amor a Deus e gratidão a Deus, com amor ao irmão, em benefício do irmão.
O Senhor sabe. Estas são as reais obras de justiça. Por isso, eles são chamados aqui de justos. Percebam o verso 37. Então perguntarão os justos. Estes são justos. São justos porque foram justificados pela fé em Cristo. E são justos porque esta justiça tem sido comunicada a eles pela santificação do Espírito Santo. Estes são os bem-aventurados de quem Cristo diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados, fartos. Justiça que perdoa pecados pela justificação. Justiça que destrói a corrupção do pecado pela santificação. Eles são justos. A justificação, meus irmãos, sempre andará de mãos dadas com a santificação. E estas ovelhas, estes benditos do Pai, estes bem-aventurados, eles demonstram que são de fato eleitos, porque eles são justos, justificados e santificados em Cristo. Agora chegamos à resposta de Jesus a eles, no versículo 40. A resposta final de Jesus aos salvos começa de uma maneira muito solene. Jesus, quando quer falar coisas extremamente solenes, ele usa esta expressão: em verdade vos digo. Na língua original, a palavra que Jesus usa é amém. Ele não diz o amém ao final da declaração, mas para mostrar que aquela declaração é muito importante, ele diz: amém, eu vos digo. Só um breve parêntese. Amados irmãos, infelizmente o evangeliquez acabou com o amém, não é verdade? Porque o amém virou uma interjeição de dúvida. Amém, irmão? Amém não é dúvida, amém é certeza. Amém. Assim seja. É verdade. Deus atesta e cumpre. Então nunca use o amém para perguntar. Amém não é para perguntar. Amém é para afirmar. Jesus está dizendo: amém. Eu vos digo, o Rei vos diz, em verdade vos afirmo. E percebam o teor desta afirmação. Todas as vezes que vocês praticam bem para com um destes meus pequeninos irmãos, vocês estão praticando este bem para mim mesmo. O que Jesus quer dizer com isto? Este é um dos versículos mais difíceis de interpretação. Há pelo menos 5 ou 6 interpretações. Eu vou citar aquelas que são as mais comuns e que têm trazido confusão no meio do povo de Deus. A interpretação dos liberais, daqueles que não creem na Bíblia como palavra infalível e inspirada de Deus, é de que os pequeninos irmãos são todos os seres humanos. Então eu tenho que ajudar todas as pessoas, sem olhar a quem, atendendo às necessidades dos pobres, dos flagelados, dos presos, de todas as pessoas, e que estas coisas serão contadas como se estivessem sendo feitas ao próprio Senhor Jesus. É a obrigação do homem atender todas as necessidades humanas, agir com filantropia, agir de maneira humanista, de maneira beneficente. E isto é a vontade de Deus. E então, dizem os liberais, no juízo final, Deus decidirá o destino de todos os homens de acordo com sua resposta a toda a necessidade da humanidade. É por isso que os liberais chegam a dizer: Gandhi, ou um ateu que seja um beneficente da humanidade, é mais crente do que um cristão. A fé se prova pela ajuda humanitária às necessidades das pessoas. Esta é uma fala comum entre liberais. Outros teólogos interpretam os pequeninos irmãos apenas como os apóstolos e missionários dos dias de Jesus. Porque, de fato, quando nós lemos o restante do Novo Testamento, nós percebemos que Paulo, Silas, os apóstolos foram presos, e em alguns momentos o apóstolo Paulo, em suas prisões, ele lamenta porque foi abandonado, não foi visitado. Nós também lemos, por exemplo, nas cartas de Paulo aos Coríntios, que ofertas foram recolhidas para os irmãos pobres em Jerusalém, e não para todos os pobres de Jerusalém, mas para os necessitados crentes. Nós também lemos em 1 Timóteo, no capítulo 6, que as viúvas crentes deveriam ser atendidas pela igreja, e não todas as viúvas do mundo. Então, há aqueles que reduzem demais, há aqueles que ampliam demais.
Todos os pequeninos irmãos são todas as pessoas, mas aqueles outros vão dizer, os pequeninos irmãos são os crentes da igreja primitiva. Há ainda os chamados dispensacionalistas, que alegam que estes pequeninos irmãos são judeus, irmãos de Jesus. Então são os judeus que foram salvos na grande tribulação e que agora foram recebidos pela igreja no reino milenar. Essa interpretação é a mais, digamos assim, fora dos demais escritos bíblicos. A melhor interpretação é que os irmãos de Jesus são os seus discípulos, em todas as épocas, porque é isto que a Bíblia ensina. No texto que já citei, Romanos 8, 29, não é isso que lemos? Que aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Quem não é crente não é filho de Deus. Quem não é crente não é irmão de Jesus. Quando os fariseus disseram para Jesus assim, nós somos filhos de Abraão, que é o nosso pai, qual foi a resposta de Jesus a ele? O vosso pai não é Abraão, porque se fossem de Abraão, filhos seriam das obras de Abraão. Mas, meus irmãos, Jesus disse algo muito grave. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Todo aquele que vive na prática do pecado é filho do maligno, conforme nós lemos em 1 João, no capítulo 3, no verso 9. É irmão dos demônios, conforme nós veremos na semana que vem. Isto é muito sério. Portanto, os pequeninos irmãos a quem Jesus se refere são aqueles que creem nele, são aqueles que têm a Deus por Pai, são os da família da fé. E o que está por detrás desta afirmação de Jesus, e quando nós auxiliamos um destes pequeninos irmãos, estamos fazendo para o próprio Senhor, é uma das doutrinas mais maravilhosas das Escrituras, que nós chamamos da união do crente com Cristo. Amados irmãos, quando nós somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos regenera, dando-nos a graça da fé para sermos um com Cristo, há uma unidade entre o crente e Cristo, que é orgânica, vital, espiritual e misteriosa. É orgânica, porque Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. E sem Ele, nada podemos fazer. É vital, porque Ele disse que Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. É uma união também espiritual, porque as Escrituras nos dizem que aquele que crê em Cristo se torna um só espírito com Ele. E é misteriosa, tal como a união entre o homem e a mulher. Porque em Efésios 5, a Bíblia nos diz que aqueles que estão unidos a Cristo têm a Cristo como o seu esposo e se tornam a sua noiva. Esta unidade, portanto, é comparada à videira e os ramos, o corpo e os membros, o edifício e a pedra fundamental, a união entre o casal, o homem e a mulher no matrimônio. Portanto, o que está em jogo aqui são as boas obras de amor para com nossos irmãos em Cristo. Eles são também irmãos de Cristo e através de Cristo são nossos irmãos pela adoção de filhos de Deus. E ao mesmo tempo que eles são irmãos de Cristo, eles são um com Cristo. São o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, quando eu amo o meu irmão, quando eu pratico obras de amor para com o meu irmão, eu estou amando o próprio Cristo. Quem faz o bem a um irmão, o está fazendo ao próprio Cristo. É o que nós lemos em 1 João, no capítulo 5, no verso 1. Quem ama a Deus, ama aquele que é nascido de Deus. Quem ama a Deus, ama aquele que é nascido de Deus. Quem ama Cristo, ama o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, os ramos da videira, o edifício que está fundamentado em Cristo. Finalizando com algumas aplicações. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que a graça soberana, somente a graça, é a base para a nossa herança eterna, para a nossa justiça, para a nossa adoção de filhos, enfim, para todas as bênçãos de Deus para as suas ovelhas. Nada além da graça, nenhum mérito, nenhuma obra podem ser colocadas como base para nossa salvação. Somente a graça.
Em segundo lugar, justificação e santificação são dádivas da graça que caminham juntas. Aqueles a quem Deus faz justos em Cristo, estes também Deus santifica em Cristo. E é por isso que as boas obras, elas são evidências, são consequências, são frutos da graça na vida dos filhos de Deus. Aqueles que receberam a graça para serem perdoados, também recebem a graça para serem adotados e recebem a graça para serem santos e glorificados. A mesma graça. Em terceiro lugar, as boas obras, meus irmãos, são aqueles atos de conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus. O amor a Deus e ao próximo se cumpre na lei. A lei de Deus é amor. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, amar ao próximo como a nós mesmos, são as boas obras. E isto nos está ensinado nos 10 mandamentos. É por esta razão que quando praticamos boas obras, nós estamos praticando-as para o Senhor. E quando quebramos os mandamentos e pecamos, estamos pecando contra o Senhor. E por fim, este texto nos ensina algo maravilhoso. Nós estamos unidos a Cristo. Se você foi salvo, você foi unido a Cristo. Se você foi salvo, você pertence ao corpo de Cristo. Se você foi salvo, você é um ramo na videira que é Cristo. Se você foi salvo, você é uma pedra viva no edifício santo, cuja pedra fundamental é Cristo. Se você foi salvo, você está unido a todos estes irmãos. Meus irmãos queridos, não é possível que alguém seja salvo em Cristo sem estar unido ao povo de Cristo, à noiva de Cristo, ao corpo de Cristo. A comunhão dos santos se baseia na verdade bíblica da união de cada crente com Cristo. Portanto, é impossível estar em Cristo sem estar em união de amor com os irmãos. Uma das evidências de que somos salvos é se amamos aqueles que são nascidos de Deus, se amamos os irmãos. Quem está em Cristo ama a igreja. Quem está em Cristo ama os irmãos, porque Cristo morreu por todos estes irmãos, porque Cristo morreu para salvar a igreja. Portanto, cuidado com estas ideias que Satanás tem lançado nas mentes em nossos dias, de que é possível ser um cristão isoladamente, um cristão em sua casa, um cristão acompanhando cultos na internet. Aqueles que pertencem a Cristo estão unidos a Ele e unidos uns aos outros, fazendo bem uns aos outros, e neste bem que fazem uns aos outros, fazendo bem ao próprio Cristo.